Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e vim aqui conversar um pouquinho com vocês, dar um pouquinho do assunto sobre uma live que eu vou fazer sobre triângulos amorosos. O triângulo amoroso, ele está dentro de um movimento de vingança. É exatamente isso, gente. As pessoas que estão envolvidas dentro de um triângulo amoroso, ela tem dentro do inconsciente dela um movimento sistêmico, um emaranhamento sistêmico de vingar-se de algo que aconteceu com os seus antepassados. Então eu vou relatar um caso para vocês de uma cliente minha. É lógico que eu sempre dou exemplos, mas eu nunca digo o nome do paciente para preservar a pessoa. E essa pessoa veio, me telefonou e disse que queria tratar de um assunto sobre um triângulo amoroso que ela está vivendo. A constelação familiar, ela não vai julgar esse movimento de relações. Ela não tem essa força de julgar, porque a força é do amor. É o que Berti nos deixou como legado. Então a gente acolhe tudo que as pessoas estão vivendo. Mas a gente, dentro de um campo da constelação, a gente vai ver o porquê que a pessoa conseguiu se envolver dentro de uma relação assim, de um triângulo amoroso. E sempre a amante ou o amante, ele estar dentro dessa força por um movimento inconsciente de vingança. É exatamente isso, gente. Dentro dela há um movimento de vingança. Então é por isso que, em geral, as amantes ou os amantes, eles têm força, têm muita força de sustentar a pessoa ao lado. Porque o sentimento maior é de vingar algo que aconteceu nos antepassados dele, de muitas traições. Então, essa minha cliente veio constelar e a gente colocou ela, e eu pedi para ela escolher duas cartas, ela e o amante, né? A pessoa com quem ela está tendo essa relação. E nas cartinhas que a gente começou a constelar, ela simplesmente não olhava, a bonequinha que veio não olhava para o amante, olhava para o outro lado. E eu desenvolvi uma técnicazinha, quando eu trabalho com os bonecos, que quando eu vejo que uma bonequinha está olhando para o outro lado, eu faço uma pergunta ao campo sistêmico que está aberto, o campo quântico energético. E eu não digo ao paciente, então eu fiz essa pergunta para o campo. Para onde a alma dela olha, que ela apenas sustenta o amante do lado, mas não está totalmente envolvida nisso. E aí eu peço ao paciente para ele olhar todas as cartinhas e escolher uma carta que chame muito a atenção dele, sem ele saber o que vai representar no campo da constelação, seja com um sentimento bom ou com um sentimento ruim. E ela trouxe uma carta de um homem, e eu coloquei esse homem no sentido onde a bonequinha dela estava olhando. Para que eu possa confirmar quem é aquela pessoa, eu faço o movimento de pedir para que ela traga um parente mais próximo, já que ela trouxe um homem, eu pedi para ela trazer o avô dela paterno. E ela colocou ao lado da cartinha que ela tinha puxado, sem saber o que ia representar na constelação. Então, esse movimento, aí depois eu pedi para trazer a mãe, pedi para trazer os irmãos dela e tudo mais. Então, dentro dessa constelação, a força maior, e que depois de quando a gente abriu mais a cena, eu descobri, o próprio campo se revelou, que ela estava olhando para a quantidade de traições que o pai tinha feito com a mãe. E foi tão interessante que quando eu formulei a frase para que ela falasse com o pai dela, e ela disse a frase, eu perguntei: o que você sente, né? Ela disse: eu sinto mais aliviada. E ela me disse assim: Elisângela, eu tenho uma prova até hoje que o meu pai traiu minha mãe. Ela tinha uma carta onde essa amante do pai dela escrevia
o amor que ela sentia por esse homem. E ela disse, um dia ainda eu mostro para minha mãe. E eu falei para ela assim, não há necessidade. Então eu levei a bonequinha dela até a mãe dela e disse, né? E formulei uma frase para que ela pudesse deixar essa relação com a mãe e com o pai. E para vocês terem uma ideia, a mãe e o pai dela são casados ainda. Então, gente, muitas vezes os filhos, eles se vingam, né? Eles se colocam no meio da briga do pai e da mãe por uma traição, e a mãe, de forma inconsciente, ela decidiu. E ela decidiu pelo marido. Ela disse, eu fico com ele do jeito que ele é. E a filha tomou isso para ela. E de uma forma inconsciente, a frase que estava escrito na alma dela era essa: mamãe, não se preocupe, já que você não reage às traições do papai, eu reajo aos homens. Então essa minha cliente, ela foi com força para a vida, com vingança para a vida. E ela decidiu de forma inconsciente honrar a mãe sendo amante, para provar que as mulheres podem reagir aos homens. Então, gente, esse é um pouquinho do que a gente vai tratar lá na live. Claro que tem muito mais coisas que eu quero falar para vocês. Eu quero falar do sentimento sistêmico em que a pessoa, o homem ou a mulher que trai, ele está. De que sentimento sistêmico a mulher que é traída, em que sentimento essa pessoa está. E vocês vão se surpreender, porque em geral essa pessoa está no movimento de morte, de tristeza, de depressão. E é por isso que de forma inconsciente ela libera o marido ou a esposa para trair. Então, ó, fica aqui o convite, vai lá no meu Instagram, no meu Face, se inscreve para essa live de triângulos amorosos e vamos conversar muito mais. Eu vou abrir uma constelação. Eu estou pedindo ao universo que me traga uma pessoa que esteja vivendo uma relação assim de triângulo, para que a gente possa fazer esse desbloqueio energético e espiritual. E assim a pessoa poder abrir um campo de amor, de fluxo de amor para a vida dela. Um amor que esteja 100% conectado com a alma dela e ela 100% conectada com a alma dessa pessoa. Então é isso, gente. Um abraço e fiquem em casa.